Bem-vindos ao episódio 2 da Saga do Apartamento. Eu sou a Ana Maria Pimenta e estou fazendo essa série com alguns detalhes de como é comprar o primeiro imóvel, porque recentemente eu fiz esse feito. Hoje a gente vai falar sobre as premissas e as simulações. Lembra que no episódio anterior eu falei que antes de começar a visitar os apartamentos, você precisa fazer uma simulação imobiliária para saber se você consegue financiar, se você tem parcelas que cabem no seu bolso. E é claro que aqui, gente, eu tô falando de um lugar incluindo quem tem dinheiro para pagar à vista, né? Claramente, quem tem o dinheiro inteiro para pagar o imóvel à vista não precisa fazer esse passo a passo aqui que eu vou mostrar. Simulação do financiamento pela Caixa. Você pode fazer no seu banco, se você preferir. Eu vou fazer no site da Caixa, porque todo mundo consegue fazer, não precisa ter conta lá, não precisa ter nada. Então vamos lá. Vim aqui no Google e entrar nesse site aqui, ó, que vou deixar aí na tela e na descrição, mas é o próprio site da Caixa que faz a simulação do crédito. Aí quando você entra aqui e vai descendo, você precisa preencher alguns pontos. Então, deixa eu chegar aqui para o lado para ir mostrando para vocês. Primeiro, essa é uma simulação de imóveis novo ou usado e quem vai financiar? É uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? No meu caso, eu sou uma pessoa física, né? Então, marquei aqui pessoa física. Qual é o tipo de financiamento que você deseja? Bom, aqui eu coloquei residencial porque é meu primeiro apartamento, né? Então, coloquei aqui. E as opções de financiamento, aqui é um ponto bom. Se você for comprar um imóvel novo, você tem um tipo de financiamento. Se for um imóvel usado, tem outro tipo. Eu coloquei aqui usado, que era o que eu estava buscando na época. Aqui, o valor aproximado do imóvel, aí você pode fazer alguns testes. Isso que é interessante. Você fala, será que eu consigo pagar um apartamento de 300 mil? Será que eu consigo pagar um apartamento de 500, de 1 milhão? Enfim, você consegue ver aqui todos os detalhes. Vou começar fazendo aqui um apartamento de 400 mil, só para ter uma ideia. Aí aqui você precisa colocar a cidade que você vai comprar o apartamento. Vou colocar aqui Belo Horizonte, que é a cidade que eu comprei, né? E aqui você precisa dizer se tem imóvel na cidade e se é uma portabilidade de crédito. No meu caso, eu não tenho imóvel, também não é uma portabilidade de crédito. Aqui você precisa colocar os seus dados. Então, ó, CPF, telefone, renda bruta e a data de nascimento. Isso aqui eu vou cortar para vocês não verem os meus dados sensíveis, mas aí você pode preencher todos os seus dados. Depois que você coloca os seus dados, aqui vão ter algumas perguntas, né? Sobre armazenar dados pessoais, você pode marcar, na verdade você precisa marcar esse para continuar. Se você tem 3 anos de FGTS, se você já foi beneficiado com o imóvel em financiamento, enfim, você lê ali e vê todos esses pontos. Aqui sobre você tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa, isso é uma coisa que você precisa marcar. Mas, ao decorrer dessa série, vocês vão entender o porquê. Mas, indiferente, né? Se você marcar ou não, daqui a pouco você vai ter que fazer relacionamento. Então, aí, o que vai mostrar aqui para vocês? Quais são as opções de financiamento que você tem? Então, o primeiro, aqui, ó, programa Minha Casa Minha Vida. Esse, especificamente, o programa Minha Casa Minha Vida, no próximo episódio, eu vou mostrar exclusivamente quais são as taxas, quais são as condições, porque eram coisas que eu não sabia e que eu descobri depois de muitas pesquisas. As informações não são tão claras também. E aqui é o financiamento tradicional, né, do Open Finance. Então. Vamos colocar aqui o Minha Casa Minha Vida, só para vocês terem uma ideia de como que ficaria essa simulação. Então, ó, 400 mil reais num prazo de 420 meses, então mais ou menos 35 anos. Aqui a cota máxima de financiamento foi 60%.
Esse também eu vou mostrar alguns detalhes ali no próximo episódio, que são detalhes mais técnicos. Aqui, basicamente, eu teria que dar um valor de R$160 mil para ganhar, né, um financiamento ali de 240 meses. Que nos mostra que a parcela desse apartamento, né, ficaria aqui, ó, mais ou menos R$2.100, 2.136. Então, esse já é um primeiro passo, que você fala, eu consigo pagar R$2.000 por mês? Ou eu não consigo? E aí, se você não conseguir, você pode buscar um apartamento mais barato. Você fala assim, mas R$2.000 é muito pouco. Eu posso pegar um apartamento mais caro. Então, você vai brincando com essa simulação, tá? Esse é o primeiro passo. A partir daqui, eu defini as minhas premissas pessoais de como eu ia definir a escolha das visitas do apartamento. Para mim, o apartamento seria bom entre 300 a 400 mil, mas eu coloquei que eu poderia visitar o apartamento se ele custasse até 500 mil. Essa foi o primeiro filtro que eu vi. Por quê? Quando você vai pesquisar ali em todas as ferramentas de busca, tem muitos imóveis, tem muitos filtros, tem muita coisa. Então, você precisa definir o primeiro. Ana, mas esse filtro aí eu não consegui definir. Beleza, aí você coloca uma outra localização. Mas meu primeiro filtro foi esse. Então, idealmente, 300 a 400 mil. Eu poderia visitar até 500 mil. Então, se o apartamento fosse 501 mil, eu já não ia visitar. E, para mim, eu precisava que tivesse garagem e 2 quartos. Então, esse eram os meus únicos pré-requisitos. E aqui, não coloquei aqui nas premissas básicas, mas é uma coisa mais de localização, eu gostaria que fosse no centro-sul de Belo Horizonte. Eu morei no Santo Antônio, né? Então, na verdade, eu gostaria que fosse no Santo Antônio. É o primeiro bairro que eu visualizei. Então, esse foi o segundo episódio. Primeiro, a simulação. Segundo, como que você define essas premissas. No próximo episódio, eu vou falar sobre os detalhes de financiamento de Minha Casa Minha Vida, né, que eu falei, e todos os apartamentos que eu visitei. Então, eu fiz uma planilha e isso me ajudou muito, muito, muito na hora de conseguir negociar, na hora de conseguir definir o que eu preferia. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada por ter assistido até o final. Me siga e acompanhe essa saga do apartamento. Espero ajudar todo mundo. E é isso, um beijinhos.